No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Isso com certeza é familiar para você. Esse texto fundamenta o monoteísmo tanto judaico como cristão. Agora, ele faz muito mais do que isso. Há um autor italiano, um filósofo chamado Umberto Galimberti, e ele diz que toda a concepção de história do Ocidente está fundamentada na Bíblia. Ele afirma também que a filosofia grega tinha uma concepção cíclica de tempo. Ou seja, o tempo não tem um começo e não tem um fim. O mundo não tem um começo e não tem um fim. E assim as religiões orientais concebem o tempo. O hinduísmo, por exemplo, não há uma criação, um princípio como há aqui no Gênesis. E além desse texto significar para nós que há um Criador, que há um Deus, né, além desse texto nos trazer uma concepção monoteísta, ele tem uma influência na história que a maioria das pessoas não conhece. Esse autor nos afirma que, sendo a concepção de história do Ocidente linear, isto é, há um começo, há um meio e há um fim, essa concepção de história, ela não só influenciou as nossas religiões, o judaísmo, o cristianismo e posteriormente o islamismo, mas ela também influenciou toda a história do Ocidente. A própria ciência, quando tem uma ideia de progresso, segundo Galimberti, ela está sendo influenciada pelo conceito bíblico. Mesmo a ciência sendo separada da religião, segundo esse autor, ela é influenciada pela Bíblia. E mais ainda, mesmo os movimentos revolucionários, críticos da religião e até mesmo anticristãos, nós poderíamos incluir aí até o comunismo, no entender do Galimberti, por esses movimentos tratarem a história de uma forma linear, isto é, esses grupos acreditam que há um sentido para a história, que a história deve chegar a determinado lugar, segundo o nosso filósofo italiano, mesmo os movimentos revolucionários, eles são influenciados pela concepção de história da Bíblia. Então vejam que a Bíblia não é só um livro religioso, ela não só formou as religiões, mas ela formou todo o pensamento que nós temos aqui no Ocidente em suas bases. Então a influência da Bíblia não se restringe à religião. A influência da Bíblia passa para toda a civilização onde ela chega. Fique com essa reflexão.